Bom dia, Mojubá, Axé, Saravá. Estamos aqui dando início a esse ao vivo extraordinário. Hoje falando sobre dinheiro, ambição, espiritualidade e Exu do Ouro. Eu não sei qual câmera eu fico. Nessa, tá. Então a gente está aqui com uma parafernália hoje para que você tenha a maior riqueza de aprendizado conosco aqui no Umbanda EAD. Nós estamos ao vivo diretamente no Facebook e no YouTube. E é importante, em alguns momentos a gente vai pedir compartilhamento, a gente tem algumas metas aqui hoje e você merece receber todo esse conteúdo que a gente oferece assim de forma livre, desde que você faça o mínimo da sua contribuição, que é compartilhar, marcar as pessoas, chamar junto para poder ter acesso também a isso. Porque um dos princípios básicos da prosperidade, do desenvolvimento espiritual e material é justamente a generosidade. Ser generoso é partilhar aquilo que também é bom para você com os outros. Então pense nisso e faça o seu compartilhamento efetivamente, né? Marque as pessoas, faça o compartilhamento. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, também faz parte do show, né? Você se inscrever, assinar o sininho para receber as nossas notificações com prioridade e dizer para nós assim, olha, eu incentivo e sou grato por vocês fazerem o que vocês estão fazendo aqui. Para não ser assim um fanfarrão, usurpador que vem aqui, aprende as coisas com nós, não entrega nada e sai vazado na braquiara. Então a gente não quer esse tipo de relacionamento. Veja bem, vou levar em conta aqui que você já fez a sua parte e está ansioso para o que nós temos a compartilhar aqui. Eu te convido principalmente a fechar as outras janelas, a se manter focado aqui ao máximo possível. Eu sugiro que você esteja com um papel, uma caneta em mãos. Talvez em alguns momentos eu te convidarei a fazer algumas anotações. Isso vai ser importante para a sua assimilação. Isso aqui não é um ao vivo comum da nossa rotina, é mesmo uma palestra com conteúdo e nós queremos realmente impactar você. Essa atividade de hoje tem a ver com a nossa semana Exu do Ouro, que inicia agora na próxima segunda-feira, dia 28. E se você não se inscreveu, o link está aqui na página desse vídeo, né, desse ao vivo, em algum lugar. E é muito simples, também eu posso dizer para você que é exudouro.com.br. Nossa, não podia ser diferente, né? E aí lá você pode se inscrever. Deixa eu terminar aqui e você faz sua inscrição. Não precisa sair daqui para se distrair e perder o fio da meada. Tá bem? Então, mas vai acontecer a Semana Exu do Ouro. Nós já estamos com mais de 4.000 inscritos e nós queremos realmente mais de 8.000. Então eu te convido, vocês que são os 4.000 que já estão inscritos, compartilhe a sua inscrição, compartilhe a ideia de que você está vinculado a essa Semana Exu do Ouro. E se uma pessoa vier de você participar junto, vai engrandecer a vida dessa pessoa também. Você se mostra ser uma pessoa generosa e humilde, né? de compartilhar aquilo que você está buscando junto. Você terá ajudado a gente a bater a nossa meta, porque uma vida sem meta, sem objetivo, é uma vida sem conquista. Então, olha só, estou jogando já um monte de ideias fundamentais para que você comece a sacar algumas coisas quando se fala em abundância, em prosperidade, em desenvolvimento. E quando nós falamos aqui dinheiro, ambição, espiritualidade, parece que o conceito espiritualidade não combina, não encaixa, olha só, não encaixa nos termos dinheiro e ambição. Até porque acredita-se que ambição é coisa ruim. Confunde-se o sinônimo de ambição com
uma pessoa avarenta, uma pessoa gananciosa. E isso não tem nenhuma relação. Ambição é uma virtude. E talvez você seja uma pessoa que por algum motivo foi ensinada a não ter ambição. Ou no mínimo, você conhece umas 6 pessoas que não têm ambição, que é aquele tipo de pessoa que não sai da zona de conforto e que vive uma vida muito nivelada por baixo e diz que é assim que Deus quer e está tudo bem, e de alguma maneira essa pessoa vive acomodada mesmo e confortada. Não quer dizer que confortável. Então, com isso posto, e você já ampliando as suas conexões, vendo que existem essas pessoas, e talvez você seja essa pessoa, cresceu, aprendeu com a avó, com o vô, com a mãe, com o pai, né, que uma vida sem ambição é uma vida com menos problemas ou coisa desse tipo. No entanto, o seu espírito é ambicioso. O que isso significa? A nossa alma, ela é naturalmente impetuosa, né? Nós temos nossos ímpetos naturais, que é sempre a busca da transgressão. É natural isso daí, de ir além e romper com a realidade, romper com o limite e querer mais, ter o desejo mesmo de realizar mais. E aí às vezes vem aquela vozinha que está no seu inconsciente, que vem do passado, de alguém importante que introjetou essa ideia no seu inconsciente. Isso aflora, fala, não, você não pode, você não merece, isso não é de Deus, se controle, coisas desse tipo, e você vai ficando cada vez mais recluso e abafando as suas ambições. O que é ambição? Veja bem, a ambição é aquela energia, aquele desejo. Olha só, toda vez que eu falo desejo, que vem à mente Pombagira, né? A força de Pombagira, a divindade Pombagira que se manifesta em todos nós, e é o desejo na vida. Não pense isso apenas no campo sexual, não é nada disso. Mas é o desejo de ser melhor, o desejo de ir além, o desejo de conquistar coisas, o desejo de fazer acontecer. Então, isso está no campo da ambição. Eu tenho uma profissão e o meu desejo, a minha ambição é ser alguém relevante nesse mercado, nesse trabalho, nessa empresa, nessa carreira que eu desenvolvi, quis para mim, escolhi, enfim, estudei, me preparei, né? Então, se você não tem ambição, você não tem motivação. Olha só, tudo caminha junto. Se você não tem motivação, se você não tem motivo para acordar todos os dias, você vive uma vida apática. E você acredita realmente que a energia do dinheiro, da prosperidade, combina com uma energia apática? São tantas coisas, e é disso que nós vamos falar aqui. Só que agora a gente quer quantos compartilhamentos, Júlia? A gente está com 123. A gente está com 123 compartilhamentos. O que a gente quer nessa vida? A gente está com quantos? 160 pessoas no YouTube. 132 no Face. Então o que a gente quer? A gente quer 140 compartilhamentos. Tá bem? Eu vou sair da cena. Vamos esperar os 140 compartilhamentos e eu volto já. Vamos lá.
140 compartilhamentos, agora vocês merecem ter acesso ao que eu vou falar aqui. Olha só, 56% de toda a riqueza mundial está nas mãos do povo judeu. E isso significa o que exatamente? Ah, eles são assim muito muquirana. Não. Significa muito mais, porque é um povo que conseguiu sair do cativeiro da Babilônia, né, de ser escravizado no Egito, da perseguição entre os romanos e depois o Holocausto. Pensa só isso tudo, uma comunidade, né, uma realidade, um povo que eles passaram por tudo isso na timeline da história da humanidade, resiste e é hoje, na atualidade, pensa mais próximo dos nossos tempos. Segunda Guerra Mundial, o Holocausto que eles viveram. A gente não consegue imaginar, quem é da minha geração só consegue forçar a imaginação, mas não faz ideia do que seja, o que foi esse tempo. Quase que eles são dizimados. E essa força interna, o que está por trás deles, em suas crenças, em suas ideias, suas percepções e sua relação com o sagrado, é o que determina eles serem hoje detentores de 56% da riqueza mundial. No Brasil, é muito potente o que se concentra entre o povo judeu, de riqueza, de mídia, de tudo mais. Enfim, a questão aqui é a gente ser bem objetivo. E o que eu... Cadê a minha objetividade? É o seguinte, estou aqui com a Bíblia Sagrada. Por quê? A Torá é o livro sagrado do judeu, que nada mais é que o Velho Testamento. Para eles, a Bíblia Sagrada é o guia moral, comportamental e de crenças existenciais. O que está ali no livro sagrado são as regras para viver uma vida digna, abundante, virtuosa e abençoada. O judeu, eu entendo que são eles os que têm uma religiosidade mais consistente nos tempos modernos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, quando a gente pensa no Brasil, a gente tem hoje uma realidade, e isso é muito Brasil, inclusive, uma realidade de customização da sua fé. Então você faz o recorte que você quer e está tudo bem. E não se dá conta da perda que existe em você negligenciar valores intrínsecos naquela sua customização. Sabe o que é uma customização? Eu não vou entrar no mérito, olha, não venham com questões que vá desviar o nosso assunto, que eu não vou entrar nisso, né? Em está certo ou errado, não, mas é só uma constatação, tá bem? Olha só. Na nossa cultura atual brasileira, então a pessoa é assim, ela vai na missa no domingo, no sábado ela pode ir numa sessão de ayahuasca, aí domingo ela curte um churrasco, aí na segunda-feira ela pode ir para um culto qualquer, lá para sexta-feira talvez ela vá num terreiro e está tudo bem, está tudo certo, está tudo ok, ninguém pergunta nada, e ela acha que ela é o quê? Ela acha que ela é espiritualizada, é uma pessoa assim universalista, né? Ela ainda visita assim com uma certa frequência a Fraternidade Branca, ela vai em algumas sessões espíritas e assim ela vai vivendo uma vida que ela diz ser universalista. E é uma confusão, é verdade, aceite ou não. Você pode ir experimentar, você pode ir visitar, você pode ir verificar todas as religiões que você quiser? Claro que você pode, porque você é livre. A questão é, quando você se faz crer que nessa colcha de retalho que você cria, isso te traz consistência, significa que você de alguma maneira está criando meios e argumentos para falar assim, na realidade eu não tenho um compromisso místico consistente, eu tenho um compromisso mais só comigo mesmo, acredito em tudo que todo mundo acredita e eu sou assim um bom vivant. Está tudo bem também, se está vivendo bem, está ok, está tudo certo. Mas o que a gente entende, a gente percebe no olhar histórico e concretização da realidade. Por exemplo, quando você olha para as religiões japonesas, por exemplo, que são rígidas e consistentes, você vê um povo também rígido e consistente.
Por quê? Porque o teísmo, né, a força da crença de Deus naquela percepção que eles vivem é determinante. Ah, mas nossa, eles isso não interessa, não é essa a questão. É a verdade intrínseca na ação do indivíduo. Olha só, quando se trata, portanto, de dinheiro, né, de abundância, de prosperidade, eu poderia falar muitas coisas aqui, mas vou só citar 3 questões. O povo judeu consulta o seu livro sagrado e vive aquilo com verdade. Não é assim, isso mais ou menos, isso... Não, o esforço do judeu é ser realmente efetivo naquilo lá que ele diz crer. Por exemplo, eles sabem que uma vida com Deus é uma vida de sabedoria. Uma vida próspera, uma vida abundante, não acontece sem sabedoria. Mas o que vem a ser sabedoria? Saber fazer. Sai dessa coisa da sabedoria, essa coisa meio poética, né? Aquele que ouve algo e suspira uma lucidez extraordinária. É isso também. Contudo, a sabedoria é a relação que você tem com os seus conhecimentos e com o exercício prático. Eu separei aqui um trecho, esse talvez seja o trecho mais longo que eu vou ler aqui, né? E assim, no Provérbio 13, Provérbios 3:13, olha só. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento. Deu para entender? Porque a sabedoria é a prática na ação daquilo que você sabe. Você sabe fazer, você sabe acontecer. Isso te leva a quê? No seu campo profissional te leva a um trabalho diligente, um trabalho com profundidade, com excelência, com diferencial. Nos seus relacionamentos, você é aquele que está sempre vivendo a experiência de entendimento do outro, você está aberto ao outro. Então a sabedoria é algo muito amplo, pois a sabedoria é mais proveitosa que a prata e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. Ou seja, aquele que sabe fazer, aquele que sabe acontecer, não lhe faltará nada. E isso parece óbvio ou não, né? Se eu sou um mero indivíduo funcional naquela coisa específica, aquilo acaba, o que acontece? Eu passo fome. E a gente está num tempo, nos últimos tempos, o tempo de grandes mudanças tecnológicas. E aquele indivíduo que aprendeu só cortar cana, não fez mais nada, ficou só cortando cana, vem a máquina lá, corta toda a cana para ele, o que ele faz agora? E aí se discute muito sobre isso, né? A questão da qualificação. É disso também que eu estou falando. Esse indivíduo, ele morre de fome. Mais preciosa é do que os rubis mais puros, e tudo que podes ambicionar não é comparável a ela. Tem nada pode ser mais tesouro que a sabedoria, que o saber fazer, saber entender. Ao passar da vida na mão direita, a sabedoria te garante longevidade. Olha só que simbólico isso. Na mão direita, a sabedoria te garante longevidade. Na mão esquerda, riquezas e honra. Riquezas, está falando mesmo de materialidade, espiritualidade, tudo isso entra na riqueza. E honra. Você se torna uma pessoa honrada, porque você é sábio. Você constrói a sua vida em cima da sabedoria, em busca dela, vivendo ela. Os caminhos da sabedoria são veredas agradáveis e todas as suas trilhas conduzem à paz. Então aquele que calca consistentemente seu caminho, focado numa experiência lúcida de sabedoria, de saber fazer, de saber entender, de se relacionar com tudo, com todos, pela sabedoria alcança níveis cada vez mais elevados da sua experiência humana. Em nenhum momento, na percepção do judeu, por exemplo, o dinheiro é um problema, é sujo, ou coisa parecida, que isso aí, no processo histórico, é uma distorção de realidade. Veja bem. Então, é disso que a gente está falando aqui hoje. Nós estamos falando de dinheiro, ambição, espiritualidade e eixo do ouro em cima de tudo isso daí. Qual é a grande boa nova dos últimos anos?
que é o Exu do Ouro trazendo um ensinamento valoroso para o pensamento umbandista de vida. Tá? Porque aqui quem está falando é um sacerdote de Umbanda. Eu penso a vida, eu penso a realidade como umbandista, não como católico, não como judeu, não como espírita, nem budista. E aí, agora começa a fazer sentido tudo que eu venho falando até aqui. Tá tudo bem para você aqui? Então, eu peguei um valor místico do judeu, que é bíblico para ele, que ele segue à risca. Agora eu vou pegar mais um. Humildade, olha só. Humildade para o judeu. Baseado aqui, ainda em Provérbios, ó. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que repartir um grande espólio com os arrogantes. Então, imagine só, porque tudo isso é algo que fica dogmático, né? É inquestionável para eles. Embora eles são extremamente estudiosos com as palavras transcritas na Bíblia, né? Eles não é uma comunidade religiosa que tem um que fala o que deve ser feito. Essa é a diferença do judeu desde sempre. Todo judeu é empoderado no conhecimento da escrita sagrada deles. Então, e eles estudam veementemente a interpretação prática adaptada a todos os tempos que vão se seguindo. Por isso, milenarmente, eles vêm sobrevivendo e se desenvolvendo. E hoje são o que são, uma grande potência mundial. E extremamente honrados entre eles, né? Eles se valorizam entre eles. Isso é uma coisa extraordinária que a gente tem que reconhecer no povo judeu. Olha só isso aqui. Humilde é aquele que se conecta com a abundância. Porque todo tipo de arrogância, de vaidade, de orgulho, de prepotência te leva à queda. Logo, o que significa isso no modus operandi? Não quer dizer que você está desprovido, né, de arrogância, de prepotência, mas quando você se vê diante disso, você policia a sua consciência para poder refrear esse ímpeto negativo que todos nós temos. É disso que nós estamos falando aqui. Não significa que não exista, mas que ao existir, há um guia na cabeça deles que traz a consistência de falar assim, não, aqui eu vou me estripar tudo, eu vou me ferrar, então eu vou mudar esse comportamento. E o que é humildade? Humildade, legitimamente falando, humildade é um estado de espírito. Humildade é reconhecer o valor do outro, humildade é saber que o outro tem sempre algo para contribuir com você, você nunca está acima de ninguém. Você pode ter potências diferenciais, qualidades, perícia em algumas questões, no entanto, o outro, na sua particularidade, tem as suas também. Por isso, você nunca desvaloriza, você nunca desmerece o outro. Isso é humilde. Humildade não é roupa rasgada, meu irmão. Humildade não é chinelo velho, não é casa caindo nos pedaços. Nunca isso foi humildade. É outra coisa isso. Escassez e humildade não tem nenhuma relação. Eu conheço miseráveis que são extremamente arrogantes e prepotentes. E são miseráveis. E conheço pessoas extremamente ricas e que são de uma humildade que só de olhar você aprende, porque é uma coisa extraordinária, que transpira, é verdadeiro. Então é o quê? Humildade é um estado de espírito, de consciência, de relacionamento com o mundo. E para os humildes, a humildade não existe sem sabedoria. A sabedoria arrasta a humildade, ou a humildade arrasta a sabedoria. É uma coisa em conjunto, é quase uma coisa só. Então, na formação desse indivíduo, com esses valores sendo
o guia dele o tempo todo, se cresce no campo profissional, na relação com tudo no mundo, de uma forma muito extraordinária. E por fim, só para a gente dar prosseguimento, tá tudo bem? Estão gostando? Senão eu paro aqui, eu posso contar piada se quiser. A honestidade. Ah, mas eu sou honesto, todo mundo é honesto, né? Aliás, na cadeia, todo mundo é inocente. Já parou para pensar? Olha só o que em Provérbios, então eu só peguei um trechinho aqui, porque é muito mais, a baliza deles é muito mais extensa, né? Honestidade em Provérbios 22. Olha só, está falando sobre o resultado de ser honesto. A boa reputação é mais importante que muitas posses. Vou ler de novo. A reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Então eu encerro aqui minha interação com a Bíblia, ou particularmente a Bíblia do judeu. O que significa? Se eu tenho sabedoria, eu tenho humildade, eu cuido para ser honesto. Você já negociou com um judeu? Seja honesto. Você já negociou com um judeu? É o seguinte. O judeu, eu já negociei com um judeu. Um marceneiro judeu. E aí, o que você combinar com ele, veja bem, vai acontecer. Por quê? Porque ele está sempre de olho nisso aqui. Você comprou uma cadeira de um judeu e combinou lá, R$1.000 uma cadeira. Veja bem, não é 1.005 e não é 995, é R$1.000. Você vai ter problema se você vier depois do combinado renegociar. Vai ter problema. Por quê? A palavra é ouro. O acordo não tem mais negociação. Definiu, está definido. Eu entrego exatamente a melhor cadeira, porque eu sou honesto, eu faço com diligência, faço com perfeição, faço com zelo, faço com perícia o que eu estou fazendo. São valores também bíblicos para eles. E se você teve a oportunidade de negociar isso com o judeu, você vai ter o melhor produto. Mas não venha ao final com essa conversinha brasileira estúpida de 990 tá bom? Ou já faz o cheque já no menor valor? Você é avarento, você é ganancioso, você não é honesto. E aí ele vai, por R$10 ele pode te matar, né? No bom sentido aqui, você vai ter problema seríssimo. Então, a honestidade garante a boa reputação. E se você tem reputação, você tem autoridade. Você tem autoridade, as coisas vêm para você. É uma lógica simples. Hoje no marketing digital é o que se usa, né? Não com valor místico, mas essa é a lógica. Se você não tem reputação, você não tem autoridade, você não tem resultado. Se você quer desenvolver um negócio abundante, próspero, você tem que primeiro criar reputação, criar a sua autoridade e as coisas vêm. Veja bem, a questão do dinheiro é o seguinte. Qual é o problema nosso? É ficar correndo atrás do dinheiro. Já correu atrás de um gato? Já correu atrás de um gato? Você foi feliz? Você conseguiu pegar o gato? Sem armar arapuca para ele? Você não vai pegar. Dinheiro é igual gato. Você corre atrás dele, ele foge de você. Você tem que fazer ele vir até você. Ai, mas isso aí é uma lógica muito populista demais, que ninguém sabe como que faz. Aqui, ó. Sabedoria, humildade, honestidade. Basicamente, com esse tripé, a coisa vem. Por quê? O que você faz? Qual é o seu talento, sua perícia, sua habilidade, seu conhecimento, sua formação? Você faz o que você faz com diligência, com perfeição, com zelo, com tesão, com vontade, com motivação? Não? Então. Aí não dá, né? Aí não dá, sabe por quê? Porque quando você faz algo sem vontade, tem outros fazendo com muito amor. Né? Quando você faz alguma coisa, entrega o seu serviço, né? Você está dentro de uma empresa, você tem uma função, aí você faz assim, tá bom, sabendo que você poderia ir muito além. Quando você faz assim, o outro vai fazer diferente para melhor. Quando você sai de casa desmotivado, outro está saindo motivado.
Então é básico isso. Você chega no seu ambiente de trabalho, você age com truculência, você age com conflito, você é arrogante, você é ignorante, você alimenta esse tipo de postura em você, você chega lá, você vai ter aquelas pessoas que são sábias, são humildes, são honestas e vão trazer resultados mais incríveis para o grupo, e essas vão se destacar e você vai ficar para trás. Não dá para entender. Então assim, a empresa teve um corte no corpo de funcionário, você foi cortado, mas eu era muito foda, por que eu fui cortado e ficou fulano? Repense. Repense. Né? Então, como você lida com os seus valores sagrados? E agora entra as nossas questões. Eu coloquei aqui, talvez eu me estendi mais do que eu gostaria, mas eu acho tão poderoso essa percepção do judeu, dos japoneses com o seu sagrado, como eles se relacionam verdadeiramente e o que a gente não vê na Umbanda. E por que a gente não vê na Umbanda? Porque a Umbanda é uma religião brasileira. E o que acontece com isso? Ela é customizada por excelência. Chega na individualidade, ele customiza mais ainda. E aí danou-se. Eu vou falar mais vezes disso aqui, porque esse ano eu estou empenhado em tornar mais claro esse entendimento. Mas olha só. Veja bem. O judeu é um povo, uma tradição religiosa milenar. Isso vem sendo passado de pai para filho, eles são um clã mesmo, fechado. Dificilmente você, aventureiro, entra nessa relação. É um casamento fora da tradição. É algo ainda muito raro e é um processo difícil. Né? Então, isso são percepções estratégicas de valorização mesmo. Né? É muito, muito incrível isso. Enfim. Ok, eles são milenares. A tradição da cultura sagrada deles também é milenar e consistente. Isso vem sendo passado com o tempo. Não muda porque a internet surgiu. Não muda porque o rádio surgiu. Não muda porque a televisão surgiu. Deu para entender? Não muda porque algumas ideias novas surgem numa sociedade. Mas aí, no tempo anterior, né, já existia a cultura judaica. Aí surge o catolicismo. Jesus, né? Jesus para eles são tão mais antigos que Jesus, né? Que Jesus surge como um profeta na percepção deles. Não tem esse vulto de importância que a cultura cristã desenvolveu. Olha só. Quando surge o catolicismo, e no momento do catolicismo, não estou falando do cristianismo, hein? Ó, não distorça as minhas palavras. Quando surge o catolicismo e depois do catolicismo surge também a estratégia de dominação e poder, eles invertem a lógica do empoderamento individual, do crescimento individual, da comunidade como consequência. Esse é o olhar do judeu. O judeu, por exemplo, ele tem claro, e é bíblico também, que todo o seu ganho tem que ser destinado ao bem do outro, uma parte. Então, quando a gente fala do dízimo 10%, não é exatamente assim, tem que ser lá para a igreja. Pode ser lá para a igreja se assim for mais conveniente. A questão é, tudo que você ganha precisa ser parte disso revertido para o bem comum. Olha só, isso é muito forte e Exu do Ouro fala disso. Então veja só, quando surge a cultura, a ideia de poder e domínio do mundo, né, do catolicismo, a lógica muda. E aí então você não é abençoado por ter riqueza, por ser honrado, por ser sábio e tudo mais, e saber desenvolver riqueza como um processo de crescimento e desenvolvimento pessoal. Você só vai ser salvo, porque essa ideia também não existe, né, na cultura judaica. Você só vai ser salvo se você se desfazer em benefício da igreja. Né? Então, você prioriza a igreja em detrimento de você, você tira de você, e quanto mais você tem,
você pode ser interpretado como um pecador ganancioso, acumulador, desgraçado, então vai dar, e isso é a salvação. E aí surgem teorias, a teologia da mendicância, por exemplo, como um processo de desmaterialização de si, das suas coisas, das suas conquistas, do seu desenvolvimento, e você vai ter que viver uma vida de miséria, e isso sim garante para você a salvação, e é uma completa distorção das ideias, né? E aí chega no Brasil, isso é mais distorcido ainda. Bom, surge o Espiritismo. O Espiritismo é um conflito que existe muito grande entre Kardec e a Igreja, e aí o Kardec se apodera de algumas teorias naturais da Igreja, porque era a influência e a gana dele ao mesmo tempo, e aí isso vai permear a cultura espírita, e aí a gente vai chegar no Brasil, estou acelerando, chega no Brasil, o Espiritismo toma uma percepção diferente, mais religiosa, surge Chico Xavier, dá um tom ainda mais religioso, e a ideia de evolução enquanto desapego da materialidade, ou seja, a matéria está aqui, eu tenho que me distanciar dela, porque se eu me distancio dela, eu sutilizo a minha alma e ignora completamente o fato de que somos materiais, estamos na matéria. Somos seres espirituais vivendo na realidade material para ter experiência material e isso impulsionar a minha alma. E a minha alma ela não é impulsionada pelo que eu não tenho, ela é impulsionada pelo que eu me torno. E o que você tem possibilita você ser o quê? Então essa é uma nova pergunta a ser feita. Essa é a questão. Só que tudo isso, nos últimos séculos, desenvolvendo as ideias, as percepções das nossas gerações anteriores, os nossos antecessores, estabelece uma série de crenças limitantes. E você consegue saber claramente quais são suas crenças limitantes sobre, por exemplo, dinheiro, né? Dinheiro é o quê? Dinheiro, vamos colocar aqui, crenças limitantes sobre dinheiro. Tá bom? E aí você pode anotar aí. Você anota aí, pega o papel, lembra que eu falei? A gente está precisando de compartilhamento, Júlio? Ó, YouTube bombando aí, muito grato. Espero que esteja sendo bom para vocês. E vamos continuar aqui. Pega o papel e uma caneta. Eles estão interagindo? Eles estão gostando? Ó, se está gostando, manda joinha no comentário. Fala. O Rui, ele está meio incomodado com o discurso e daí as pessoas estão respondendo antes do que é. O Rui? Está incomodado e as pessoas estão brigando com ele? Respondendo ele. Não, deixa o Rui, gente. Deixa o Rui, deixa todos os outros que estão incomodados, que a gente convida para não continuar. Mas se quiser continuar e se manifestar, a melhor forma é não entrar em conflito, né? Porque é isso, cada um tem a sua opinião, tem a sua percepção. Eu estou aqui falando para quem quer ouvir, né? Quem acredita que eu tenho algo para contribuir. Só isso. Não estou aqui com a pretensão de convencer ninguém de nada. É tranquilo isso. Então, por favor, não me defenda de nada. Não precisamos disso, realmente. Isso é que eu estou falando com toda humildade. De verdade. Porque eu sei que você que está me ouvindo com vontade, você está aí. Então é só por você que eu estou aqui. Né? Você quer saber, você quer se libertar de crenças limitantes, você quer mudar a sua vida. Eu creio que mais de 90% dos que estão aqui engajados me assistindo agora é essa a realidade. E é por isso que estamos aqui. Tá bem? Então, quando vem alguém meio desavisado ou querendo conflitar, querer aproveitar a nossa audiência para talvez ter a sua própria, a gente deixa no vazio. Tá bom? Porque a hora que eu abrir para perguntas, aí sim talvez seja a oportunidade também do Rui se manifestar com dúvidas, não com opiniões. Porque a opinião realmente nesse momento não me interessa, que eu estou trazendo a minha. Tá bom? Então vamos lá.
crenças limitantes sobre dinheiro. O que você ouviu sobre dinheiro dos seus avós, dos seus pais, do seu pai de santo, sua mãe de santo, por exemplo, né? Vamos falar aqui agora do padre, do pastor. O que você cresceu ouvindo? Ah, dinheiro é sujo. Faz sentido? Ô Rodrigo, o Brando, fala uma crença limitante sobre dinheiro que você ouviu na adolescência, que você já reconheceu que foi um paralisador para você. Ter dinheiro não leva a pessoa para o céu. Não vai para o céu. Não vai para o céu. Que da hora, né? Até porque é um grande conflito. Porque para você ir para o céu, você tem que ir de avião, foguete. E é caro pra caralho fazer isso. Então, você quer ir para o céu, meu irmão, você tem que ter dinheiro. O que você já ouviu, Thelma? Quando você começou a ter contato, porque aqui é tudo gente treinada, tudo menos, não, mas menos é mais, é uma lógica. Menos dinheiro te traz menos problemas. Dinheiro não traz felicidade, né? Não traz felicidade. Não traz felicidade. O que você já ouviu, Júlia, que era impactante, assim? Então, eu era muito católica, né? Então, é a coisa do franciscano. Quanto mais humilde você for, mais em conexão com Deus você tá. Então, se você tá bem, tanto materialmente como qualquer outra coisa, tá uma coisa errada, entendeu? Então, quanto menos, é menos, mais com mais contato com Deus, é isso? Menos com mais próximo de Deus. A escassez é a presença de Deus. Olha só. A escassez garante a presença de Deus. Não é terrível? E aí eu fico pensando, porque é o seguinte, dinheiro não traz felicidade. Não é isso. Essa lógica ela é equivocada, né? Ele te proporciona experiências que vão te dar felicidade. O dinheiro, por si só... Dá licença, Exu. Ó, aqui, ó. Esse papel, ele por si só, ele não faz nada para mim. Ele tem um valor econômico. Mas ele não é um amuleto que eu vou pôr no bolso e vai me dar felicidade. Isso é uma estupidez. O dinheiro, ele tem que ser enfrentado como uma noção de energia. Perceber isso como consequência do que você é. E se você vive uma experiência cada vez de escassez, não, o dinheiro vem, mas vai, né, aquela coisa, tudo tá, isso significa muito mais sobre você do que a questão do dinheiro. Isso revela você, mas a dificuldade é reconhecer. E aí o que ocorre? Veja bem, se vocês estão participando aí, colocando outros insights, né? Tem algum insight interessante aí? Tem. Qual que é? O dinheiro estraga a conduta do homem. O dinheiro o quê? Estraga a conduta do homem. Quem que falou? É o Ivan. O Ivan. O dinheiro estraga o homem. E daí a Priscila falou, dinheiro é provação. Dinheiro, provação. Olha, rapaz. Eu acho que é a falta dele, né? A Débora no Facebook falou que dinheiro é a raiz de todo mal. Dinheiro, raiz de todo mal. Isso tem a ver com a ideia de Judas, né? Teoricamente, Judas traiu Jesus, e há outra história sobre isso, por 30 moedas de ouro. A Luciane fala que ninguém fica rico trabalhando honestamente. Se ficou é porque fez algo sujo. Nossa, essa é forte. Quem que falou? Luciane, ninguém fica rico trabalhando honestamente. Se ficou alguma coisa errada, fez. Então imagina a crença. Olha só, vou colocar. Essa é boa, é clássica, eu esqueci. Como é que é mesmo? Ninguém fica rico trabalhando honestamente. Riqueza, rico e honestidade não combina, né? Olha só, então imagine só, você se formou com essa crença.
apesar da crença, você fez uma faculdade, se formou, por exemplo, em Direito. E aí você presta um concurso e vira desembargador. Olha, que salarião. Só que dentro de você vibra, olha só, reverbera inconscientemente que sua conta bancária vai começar a bombar. Só o salário é excelente. E se você for excelente, você vai ser mais bem remunerado ainda. Mas você não tem inteligência financeira. Você não pode ser rico. Olha o que seu cérebro está te falando. Se você enriquecer, você é desgraçado. Se você enriquecer, você é desonesto. Se você enriquecer, você não vai para o céu. Se você enriquecer, você vai estragar a sua conduta. Se você enriquecer, você não vai ser feliz. Então o que essa pessoa faz? Ela toma vários tipos de comportamento. Ela gasta exageradamente. Por exemplo, porque se ela criou uma condição de ganhar muito, porque estudou, foi lá, tal, prestou um concurso, e aí você vê, eu conheço gente que ganha 150 mil por mês e tem dívida de 2 milhões. Eu conheço gente que ganha 10 mil reais por mês e tem patrimônio. Qual que é a questão? É o que você ganha? Ou é a maneira como você se relaciona? Deu para entender? Então você vai viver uma vida de escassez porque o seu cérebro fica ali te provocando o tempo todo a fugir das sentenças. Crenças limitantes são sentenças dentro de você. É seríssimo isso. É seríssimo. Só que isso no ambiente religioso toma um outro discurso que fica mais pesado e é consistente, é o tempo todo aquilo ali. O que eu quero dizer? Então, se você chega lá no terreiro com um carrão, por exemplo, né, mostrando que você tem essa possibilidade, você pode ser mal interpretado. E é isso, eu já vi gente ficar constrangida nessa inversão de valores. Então, por quê? Porque se a pessoa é rica financeiramente, ela não é honesta. Olha só o impacto. Então você assume a desonestidade, vai para outro caminho torto, né? Talvez seja isso que esse monte de político evangélico talvez faça, né? Já que não traz felicidade, ou você é desonesto. E aí, ou você mesmo impede que o fluxo aconteça na sua vida para você não ter o peso da consciência. E que às vezes ele é retroalimentado pelas suas crenças religiosas. São mais novas, mas está lá falando que se você quer evoluir, porque qual é a crença da Umbanda? Evolução. O ser humano vem aqui para viver uma experiência material para evoluir. Aí vai, mas o que é evolução? Aí vai lá no espiritismo brasileiro. E no espiritismo brasileiro está um mix de ideias que não pertencem ao espiritismo e que faz crer que a ideia de evolução só acontece mediante a desmaterialização. O que eu tenho não me define, obviamente que não. Mas se o que eu tenho me possibilita fazer coisas para que eu possa ser, aí sim a gente está fazendo sentido. Por quê? Acabou aqui o papel. Tá tudo ok? Posso continuar nessa levada? O Rui ficou calminho? Ó, veja bem, nós temos que entender o seguinte: níveis de consciência básico. Ter, fazer e ser. É o seu crescimento consciencial, espiritual, existencial, comportamental. Há aquelas pessoas que se definem, esse aí a gente chama de nível superficial de consciência, ela se define pelo que ela tem. Então, o que ela tem influencia o que ela é. Isso é um equívoco. E às vezes esse é o ganancioso, esse é o avarento, esse é o desonesto. Fica em função de ter para falar, não, eu tenho um tênis bacanudo, eu sou o que esse tênis representa. Então, é as pessoas que vivem de imagem. Então, elas forjam uma imagem para passar sempre uma ideia do que ela... Só porque ela tem aquilo é profundo nela, ou seja, se endivida
né, compra um carro além da possibilidade de pagamento para poder mostrar que ter aquilo define ela. Esse é um exemplo clássico. Então, aquele que se movimenta para ter coisas, para mostrar para os outros, esse aqui está no nível mais superficial de consciência, de espiritualidade. Não tem nem espiritualidade direito e ele é afetado pelo ambiente o tempo todo, né? Pela opinião dos outros, pela influência do marketing das mídias, ele é o tempo todo afetado. Quando você entende que o que você tem não te define, mas o que você faz, você já é um indivíduo que está num outro nível de consciência, então ele se resume pelo que faz. Ele se identifica pelo que faz. Eu faço isso, eu executo aquilo. Então, quando ele engaja-se num projeto social, no seu trabalho profissional, na sua relação com a família, ele amplia a sua percepção de existência muito além do que tem para aquilo que ele faz. E esse é um nível intermediário. E esse já é um nível excelente, muito bom, por sinal. Mas não para aí. Quando você entende quem você é, você tem clareza do que você é, você tem um propósito na sua vida. Você tem propósito, você tem um ideal, você vive ele. Aí você desenvolve níveis de competência, de excelência, de eficácia imparáveis. Então, mas para você ser, é uma consciência sobre você. Se a sua consciência é sobre você, a imagem que você tem de você é pelo que você tem, você está longe disso. É só pelo que você faz, você está longe disso. Mas quando você sabe quem você é, de verdade, qual o seu valor, qual a sua diferença, qual o seu propósito, sua potência, e coloca isso para fazer, você vai ter. A pirâmide muda. Aí você inverte a pirâmide. Então você torna como base ser para fazer e para ter. E aí você tem abundância, tem em níveis, escalas incontroláveis até. Por quê? Porque você é relevante como ser social, você é relevante como filho, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como amigo, como profissional. Percebe? Então assim, tudo isso aqui a gente, né, tem estudos próprios para isso. Então o que a gente já entendeu aqui? Que as minhas crenças definem as minhas ações. Define o meu caminho. Então, por exemplo, eu citei os judeus, é isso que eu estava falando. Para o judeu é uma crença ser humilde. Eu preciso desenvolver humildade. Porque na humildade eu serei honrado, eu serei respeitado. Eu preciso ter autoridade, ter competência, ser perito naquilo que eu faço, ser o melhor, porque não porque eu quero competir com ninguém, mas porque assim eu honro a Deus. E se eu honro a Deus buscando ser o meu melhor o tempo todo, os resultados vêm. Isso é sabedoria. E aí as consequências boas vêm junto, se arrastam. Aí quando você vai pensar no olhar umbandista não sabe falar. O que é evolução para você, umbandista? Aí ele fala assim, evolução, aí segundo Kardec. Porra, quando foi que você parou para perguntar para o preto velho, meu velho, eu quero que vós me diga o que é evolução. E você vai se surpreender, que se de fato o preto velho estiver ali, né, não é um médium falando também, segundo Kardec, você vai se surpreender com a resposta que não é uma solução final. Chegar para um Exu e falar, meu Exu, meu amigo, meu guardião, me explique o que é evolução no olhar umbandista, para um umbandista como eu, como umbandista, devo viver uma ideia de que é o que eu devo ser, vir a fazer,
para entender evolução. É outro tudo. É outro tudo. Tá claro para você até aqui? Então, quando eu tive contato com o Exu do Ouro em 2007 através da mediunidade da minha esposa, a Thaís, e aí foi uma coisa incrível. Primeiro porque naquele momento eu ainda não conhecia. Ninguém quase conhecia, aí no livro, enfim, no treinamento a gente conta sobre como surgiu isso através do Rubens também, no mesmo tempo. Ele traz uma série de explicações e orientações sobre nós, né? Então o foco dele era o nosso relacionamento, era a nossa relação com a vida, e aí foram 10 anos, né? Para ser bem claro, 10 anos recebendo instruções, eu me relacionando com ele como um mestre mesmo, de consciência, e eu fui colocando em prática tudo aquilo que ele vinha ensinando, tudo que ele vinha falando, as coisas que ele falava sobre existência, sobre evolução, sobre espiritualidade, era algo diferente de tudo que eu tinha contato, embora eu conseguia fazer conexões com algumas tradições mais antigas, espirituais, e aquilo cada vez fazia mais sentido para mim, a minha vida fazia mais sentido, mais eu descobria sobre mim, e mais eu me desenvolvia como indivíduo, e as coisas todas começavam a prosperar. Vou falar de novo, as coisas todas começavam a prosperar, tudo aquilo que eu estava envolvido, tudo aquilo que eu era. Então, em 2017, ele vem e pede, vamos agora ensinar as pessoas a desenvolver uma vida próspera, a se conectar com o fluxo da prosperidade. Você já sabe o que é o fluxo da prosperidade? Você sabe o que é prosperidade? Para você, prosperidade é dinheiro? Para você, o que é prosperidade? Não, para mim não é só dinheiro, tá? Mas é o que exatamente? Você se comporta de uma maneira próspera, de verdade? Realmente você tem convicção de que você é uma pessoa próspera? Se sim, do que você reclama? Você reclama? Então repense. Já é um outro olhar. E aí então eu falei, nossa, mas como assim? Demorei 10 anos para as fichas caírem e ver os resultados. Ele falou, tudo bem. Agora vamos compilar isso, vamos concentrar isso em 49 dias. Em 49 dias a gente vai transformar a vida das pessoas. Eu vou tirar elas da caverna, vou tirar elas da ignorância, vou tirar elas das suas crenças limitantes para poder desenvolver crenças de desenvolvimento, e elas vão despertar para o autoconhecimento. Quando despertar a consciência, ela terá uma consciência próspera. E aí é um caminho a ser percorrido. Mas em 49 dias a gente faz o que você 10 anos demorou para assimilar, as pessoas poderem ter contato com isso e ter as suas vidas transformadas, porque afinal de contas é para isso que a gente está aqui. Porque isso tem a ver com o que eu sou. Aí que está, eu, Rodrigo, acordo todos os dias com uma motivação clara e certa, impactar e transformar a vida das pessoas para melhor, para que possam viver melhor. Para isso, eu trabalhei muito, me desenvolvi muito, né? Aprendi muito, aprendo muito o tempo todo, a todo instante. Fui criando uma infraestrutura. Hoje eu tenho a felicidade de ter muitas pessoas incríveis fazendo parte desse propósito, porque também se tornou propósito deles. Que é essa equipe que está aqui, a equipe remota que também não está aqui. Então, veja, quando eu pergunto, se eu perguntar para eles, por que vocês acordam aqui todos os dias? Eles têm a resposta clara, há uma motivação clara, que não é o operacional exatamente, mas é que quando eu faço esse operacional, que impacto eu gero? Que resultado eu gero no outro? Então estamos todos engajados no que somos, em ser. Porque quando a gente faz para poder atingir resultados e passamos a ter os resultados. E aí então, quando você percebe que o dinheiro, ele é consequência de uma consciência próspera, e consciência próspera
é um modo de viver, é uma relação com a vida, é uma relação com o mundo, é uma relação com o outro, é uma total compreensão de continuidade você no outro. Você assimila facilmente o que é honestidade, o que é sabedoria, o que é gratidão, o que é resiliência, o que é perícia. Aí, agora, recentemente, o Exu do Ouro trouxe para mim montar um curso, um workshop, que é as 12 virtudes para enriquecimento Exu do Ouro, que nós vamos oferecer exclusivamente e de presente para quem fizer o treinamento Exu do Ouro, a 5ª turma do treinamento Exu do Ouro, e todos que já fizeram o treinamento Exu do Ouro vão ser convidados a assistir esse presente, a ter contato com isso aí. Aí sim, nesse curso eu estou falando das 12 virtudes, que depois que você despertou a consciência, você não pode se perder, você tem que estabelecer elas como hábitos, como comportamento, como norte de vida, para que de fato o enriquecimento econômico, material, ele aconteça. Por quê? Porque você não enriquece materialmente se você não estabelece as virtudes. Enriquece sim, você pode ser um político desonesto. Enriquece sim, você pode ser um sacana. Enriquece sim, você pode assaltar um banco. Aí é o seguinte, não quer dizer que você é próspero. Porque uma pessoa que é próspera, ela vive abundância, ela abunda. Sabe o que é abundar? Transborda. E quanto mais ela transborda, mais retorna a ela e ela vive uma vida de possibilidades. Ela vive uma vida com seus termos. Mas porque a consequência econômica, material, já é consequência do seu estado emocional, da sua inteligência financeira, sua inteligência emocional, dos seus relacionamentos assertivos, daquilo que você traz para junto, para perto de você, da sua saúde emocional, da sua saúde mental. Então é isso, aí é próspero. Ou desonesto, ou corrupto, ou bandido, criminoso, ele vai perder. A gente está vendo no Brasil isso acontecer. Uma hora a casa cai. Uma hora você tem que gastar tudo para poder se salvar de uma doença. Uma hora você vai se ver com igual o tio Patinhas, fechado num cofre, cheio de riqueza, e sozinho, ninguém gosta de você, ninguém quer você por perto, nem com todo o ouro, com toda a riqueza. Caiu algumas fichas agora? Caiu algumas ideias? Acendeu alguma luz aí? E para encerrar, o que são crenças de desenvolvimento, de crescimento, de potência? Então é você descobrir que na relação com Deus, você tem merecimento, por exemplo. Porque quem tem aquelas crenças paralisantes de que não, dinheiro não traz felicidade, não, dinheiro é sujo, não, dinheiro não posso enriquecer porque quem enriquece não é honesto. Eu acreditava nisso mesmo, na infância, assim, na adolescência eu tinha essa crença. Eu sempre via pessoas assim mais abastadas, pessoas com casas boas, carros bons, e eu pensava, o que será que essa pessoa fez de crime? Juro, confesso, eu tinha esse pensamento. Eu cresci com essa ideia, inclusive. E eu sempre pensava, sempre olhava para as pessoas que tinham dinheiro, julgando elas. O que será que essa pessoa fez de crime? Olha que relação horrorosa com a vida, com os outros. Olha a capacidade de julgamento que a gente desenvolve equivocado. Aí eu sarei disso. Aí o que acontece? Merecer, você merece. Por quê? Olha uma coisa de grande valor que Exu do Ouro estabeleceu para mim lá nos primeiros contatos. Falou assim, e falava assim para nós. Olha só. E aí eu repito isso desde então, em palestras, em cursos e tudo mais. Deus é amor. Como ele está à esquerda de Oxum, ele fala muito do amor como o sentido de tudo, né? Deus é amor supremo. Olha só, me acompanhe nisso. Peço sua atenção. E te convido aí anotando ideias que surgirem a partir disso. Deus é a fonte de tudo e de todos, certo? A gente precisa saber se a gente está concordando. Eu sou monoteísta.
Acredito que Deus é a fonte de tudo de todos. Então, vamos lá. Deus é a fonte de tudo de todos. Você que é uma espécie humana, assim como tudo no universo, traz consigo a centelha viva de Deus. O gene de Deus. Traz Deus no seu DNA espiritual. A sua origem existencial. Olha só. Bom, sendo Deus, é uma equação, sendo Deus a fonte de tudo e de todos, você, indivíduo, filho de Deus, criado por Deus, originado em Deus, da fonte, você traz em você a genética divina. E é isso que Jesus talvez quis dizer: vós sois deuses, vão e realiza. Não é que você pode criar um universo paralelo, mas que o seu universo, realidade consistente, é você que cria. Você é o co-criador. Você é criado por Deus, mas você cria a sua realidade. Olha que poderoso. Mas se você é originado em Deus, olha só, você tem o poder de criação da realidade que você quer. Só que Deus é a fonte suprema do amor. O que é amor para você? Imagine o que é amor para você. Você é pai, você é mãe, né? Porque eu vou falar agora tem que já ser para entender mais enraizadamente. O amor que a gente tem por um filho é visceral, é uma coisa né? Você não sai de você. E eu, que sou toscão, humano, cheio de problema, de imperfeição, eu olho para os meus filhos e não consigo imaginar eu tomando uma decisão de castigo doloroso para aprender qualquer coisa. A não ser por entendimento. O que eu quero dizer com isso? Se Deus é a fonte suprema do amor, Ele que ama mais do que todos, e Ele é onisciente, olha só, onipresente, acompanha comigo, significa que Deus sabe de mim muito mais do que eu mesmo sei. Significa que quando eu vou fazer uma merda, Ele já sabia, pô. Se Deus é onisciente e onipresente, Ele está em mim, e é isso que dá a Ele a onisciência, Ele sabe dos meus ímpetos inconscientes que eu não tenho consciência, mas que Ele já sabe. Logo, não há expectativa. E se não há expectativa em Deus, não há frustração. Se não há frustração, não tem por que ficar bravinho. E se não fica bravinho, não tem por que se vingar. Se não tem por que se vingar, não tem por que ter o karma, que você fica lá resgatando a porra toda. E que aí você é miserável, você está passando escassez, você está passando dificuldade, você fica falando que isso é castigo de Deus, isso é vontade de Deus, isso é karma. Isso é desculpa. Só isso só é acomodação, só isso. Olhar umbandista, do eu umbandista. Não é karma. As escolhas erradas não é karma. A sua dor, a sua doença não é castigo. É a sua experiência, mas não é castigo. Porque se eu tiver que crer nisso, eu tenho que reconsiderar a magnitude de Deus. Eu tenho que apequenar Deus a uma criança birrenta, infantil, que apesar de saber muito antes de mim, ele é um birrento, um tonto, que fica bravinho com a minha incompetência, com a minha limitação. Deus não pode ser isso. É isso. E aí você assimila se você quiser, mas foi assim que Exu do Ouro passou para nós. Isso faz todo sentido. E se é assim, é direito divino, olha só, é direito divino a todos os indivíduos uma vida de felicidade, de abundância, de regozijo. Olha só isso, cara. Ouve o que eu estou falando.
Exu do Ouro falou isso, é direito divino que todos sejam felizes, abundantes, prósperos. Tudo diferente disso, Rodrigo, são desculpas. Porque quando você quer mesmo, você vai lá e faz. Quando você não quer, você arruma desculpas. Nossa, já deu o que tinha que dar aqui então. 1h20. Então, eu poderia falar mais de crença de desenvolvimento, mas não vou falar, né? Vou deixar para uma outra ocasião. Mas, por exemplo, todos têm merecimento. Todos têm o direito. Coloca isso na sua agenda. Todos os dias eu mereço o melhor. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso começar a fazer hoje para desenvolver uma vida melhor? A quem eu devo ligar? A quem eu devo procurar para pedir perdão? A quem eu devo conceder o perdão? A quem eu devo manifestar gratidão? Que apesar de eu ter, eu nunca manifestei, para poder me harmonizar com isso. Quando é que eu devo parar de entrar na fila, no meio da fila, parar na vaga errada? Olha, coisa boba, parece que é besteira. Isso tem fundamento. Como que eu posso me policiar para que eu seja completamente íntegro? Alinhar exatamente o que eu penso com o que eu sinto. Eu falo e executo. Como que eu posso ser uma pessoa honesta, íntegra, de cabo a rabo e parar com as ideias de vantagem sobre o outro? Tantas coisas. E nós prometemos sortear aqui algumas coisas. Vou sortear um exemplar do Exu do Ouro e duas poções de banho do Exu do Ouro. E aí eu volto a te convidar a participar da Semana Exu do Ouro e o treinamento Exu do Ouro. Então, ao longo da Semana Exu do Ouro, a gente abre para inscrição. São apenas 333 vagas, é sempre muito restrito, é muito exigência da própria entidade. Então, nós vamos fazer esse trabalho de garantir vagas dentro da Semana Exu do Ouro. Nos acompanhe, tá bem? Então, vamos fazer o sorteio. E aí é o seguinte: tem algumas dúvidas que precisam ser respondidas? Tá. Então, um exemplar do Exu do Ouro. Você vai ligar para 14 3010 7777. 14 3010 7777. E a hora que até uma tendência tem que falar Mojubá Exu do Ouro. Tem que falar isso, não pode falar oi, bom dia, boa tarde, nada. O Mojubá Exu do Ouro. Quem ligar leva. Quer compartilhar alguma participação? Posso. Ó, eu vou sortear aqui agora. Você vai ligar para 14 3010 7777 para ganhar uma poção, mistura de ervas para Exu do Ouro da Macaia. É um banho, você pode fazer banho ou defumar, mas aproveite que é um banho delicioso e que traz, né, essa energia auspiciosa. Então, quem ligar no 3010 7777 no DDD 14 e falar Mojubá Exu do Ouro, leva o banho, os dois próximos que forem atendidos. Quero agradecer imensamente a sua participação, a sua audiência, o seu carinho de sempre em nos acompanhar e fazer desse trabalho um trabalho cada vez mais relevante.
Peço que compartilhe o máximo possível, convide as pessoas a assistirem. Vai ficar aqui a reprise, né, para que possa ter contato. E dia 28, segunda-feira, começa a Semana Exu do Ouro. Fica ligado no seu e-mail se você já fez a inscrição, porque é por lá que as coisas, que a magia acontece, tá bem? Muito, muito grato, uma excelente semana. Até segunda-feira na nossa Semana Exu do Ouro Mojubá. Valeu!